Você acorda, olha para o relógio, 3:07 da manhã. Novamente. Não houve pesadelo, está tudo silencioso, mas seus olhos simplesmente se abrem como se alguém tivesse ligado um interruptor. Isso acontece noite após noite. E o curioso? Isso também acontece com milhões de idosos. Mas talvez isso não seja apenas um sinal de idade. E se seu corpo estivesse tentando avisar você de algo? E se esse erro fosse na verdade uma mensagem? Acordar às 3 da manhã é tão comum entre os idosos que muitas pessoas nem questionam mais. Mas a ciência do sono mostra que esses despertares revelam algo mais profundo. E sim, há uma explicação para isso. Não estamos falando apenas de envelhecimento. Estamos falando de mudanças reais no seu corpo. Hormônios, temperatura interna, atividade cerebral e até digestão. Tudo isso muda com o tempo. E quando você entende o que está por trás desses despertares, para de se culpar e começa a cuidar melhor do seu sono. Imagine a cena. Tá tudo escuro, a rua silenciosa, o quarto em paz. Mas você está acordado, deitado, sem entender o porquê. Você jantou cedo, evitou o celular, até leu algumas páginas antes de dormir. E ainda assim, 3 da manhã, e lá está você, acordado sem motivo. Seu cérebro começa a trabalhar. Foi algo que comi? Estou preocupado? Por que isso sempre acontece? Enquanto encara o teto, sua mente começa a correr. Lembra de problemas antigos, tarefas pendentes, até memórias da juventude. É como se a calma despertasse seus pensamentos, mesmo quando você só quer dormir. Mas isso não é insônia, pelo menos não do tipo comum. Muitas vezes não há ansiedade nem dor. É algo mais sutil, um ajuste interno. E esse ajuste tem nome, tem causa e também tem solução, porque o que está te acordando pode ser seu corpo tentando te proteger. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre saúde, sono, energia e como ter uma vida mais feliz e equilibrada, deixe seu like e se inscreva no canal. Uma das razões mais comuns para despertares no meio da madrugada é a queda natural na produção de melatonina. Esse hormônio é o principal responsável por regular nosso ciclo de sono e vigília. Quando somos mais jovens, o corpo libera melatonina de forma estável e suficiente durante toda a noite. Mas com o envelhecimento, essa produção diminui, e o impacto disso é maior do que você imagina. Mesmo que você consiga dormir facilmente à noite, essa reserva hormonal vai se esgotando com o tempo. Por volta das 2, 3 horas da manhã, pode estar tão baixa que o corpo simplesmente entende que é hora de acordar. E isso acontece sem dor, sem pesadelo, sem barulho. É um despertar químico. O cérebro, sem o sinal da melatonina, começa a sair do descanso. Joana, 50 anos, começou a perceber isso há alguns meses. Trabalhou o dia todo, se alimentou bem e manteve uma rotina tranquila. Mas toda noite acordava entre 3 horas e 4 horas da manhã, sem conseguir voltar a dormir. No começo achou que fosse ansiedade. Depois começou a suspeitar de um problema mais sério. Só quando leu sobre melatonina, tudo começou a fazer sentido. Ela percebeu que mesmo dormindo em um quarto escuro, havia pequenas luzes. O relógio digital, o corredor, a luz da rua entrando pela janela. E a luz, mesmo mínima, reduz ainda mais a produção de melatonina, especialmente em quem já produz pouco. Joana também usava o celular à noite, o que piorava ainda mais a situação. A luz azul das telas afeta diretamente o centro regulador do sono no cérebro. Entendendo isso, ela fez ajustes simples. Deixou o quarto totalmente escuro, retirou luzes eletrônicas, instalou cortinas blackout e evitou o celular por pelo menos 1 hora antes de dormir. Também começou a fazer pequenas caminhadas no final da tarde, ajudando a regular o ritmo natural do corpo. Em poucos dias, percebeu que os despertares continuavam, mas eram mais leves e duravam menos tempo. Hoje, Joana já entende que acordar nesse horário não significa que algo está quebrado. É apenas uma resposta natural de um corpo em transformação. Em vez de lutar contra, ela aprendeu a respeitar os sinais. E, o mais importante, começou a colaborar com o próprio corpo, criando um ambiente e uma rotina que favorecem o sono, mesmo diante das mudanças hormonais da idade. Outro fator que contribui para esses despertares na madrugada é o que chamamos de fase avançada do sono. Com o envelhecimento, o relógio biológico desacelera. Isso significa que você pode começar a sentir sono cedo à noite e, como resultado, também acordar mais cedo. Mesmo sem querer, seu corpo começa a funcionar em horários diferentes dos que estava acostumado. Na juventude, seu ciclo de sono era mais tardio, dormir às 23 horas, acordar às 7 horas. Mas com o tempo, esse ciclo começa a avançar, dormir às 21 horas, acordar às 3.
E se você já dormia profundamente desde cedo, seu corpo entende, biologicamente, que já descansou o suficiente. O problema não está na quantidade de horas dormidas, mas no horário em que essas horas acontecem. Carlos, 66 anos, recentemente aposentado, estava percebendo isso em seu próprio corpo. Sempre dormiu bem, mas começou a notar que cochilava no sofá assistindo o jornal, às vezes antes das 21 horas. Ia para a cama logo depois, achando que estava tudo certo, mas quase todos os dias acordava às 3 horas da manhã com a sensação de que tinha dormido o suficiente, mesmo ainda estando escuro lá fora. No começo achou que fosse insônia. Tentou chás, meditação, até considerou tomar remédio. Mas depois de uma consulta e algumas leituras, descobriu que seu corpo estava simplesmente seguindo um novo ritmo. A solução? Carlos passou a fazer pequenas mudanças no final da tarde. Jantava um pouco mais tarde, aumentou a iluminação do ambiente e incluiu pequenas atividades que mantinham o corpo e o cérebro ativos até mais tarde. Começou a caminhar no quarteirão por volta das 18 horas, lia livros com luz quente, não fria, após o jantar e às vezes fazia videochamada com os netos antes de dormir. Essa estimulação suave ajudou a empurrar seu sono um pouco mais para frente. Não mudou o mundo, mas reduziu os despertares noturnos e devolveu uma sensação de normalidade ao seu descanso. Muitas pessoas não percebem essa mudança no sono porque ela acontece lentamente. Mas quando você entende que seu corpo pode estar dormindo e acordando cedo sem que isso seja um defeito, tudo muda. Não é um problema, é uma adaptação. E com pequenos ajustes, é possível alinhar esse novo ritmo à sua rotina, sem abrir mão da qualidade de vida. Às vezes, o que te acorda às 3 da manhã não é o relógio biológico ou a melatonina, é o próprio corpo, pedindo atenção. Dor nas costas, articulações rígidas, refluxo, cãibras, bexiga cheia. Tudo isso pode parecer pequeno durante o dia, mas à noite, quando tudo está silencioso, torna-se impossível ignorar. O corpo envelhece, sim, mas isso não significa silêncio. Com o avanço da idade, o sono também fica mais leve. As fases profundas, que antes ocupavam grande parte da noite, diminuem. Isso torna o corpo mais sensível a qualquer estímulo. Uma mudança de temperatura, uma posição desconfortável, até uma leve secura na boca podem ser suficientes para tirar você do descanso. E o detalhe, muitas vezes você nem percebe que foi isso que te acordou. César, 71 anos, viveu isso na pele. Passou meses acordando por volta das 3h30 da manhã sem entender o motivo. Não sentia dor forte, mas também não conseguia voltar a dormir. Só quando conversou com o médico descobriu algo importante. Um dos remédios que tomava para pressão fazia com que urinasse mais à noite, o que interrompia o sono sem que ele percebesse o motivo. Além disso, tinha o hábito de jantar tarde e se deitar logo em seguida. O refluxo veio silencioso, sem queimação, mas com uma leve sensação de desconforto que o fazia se mexer e acordar. Também percebeu que, com o tempo, seus joelhos e quadris doíam por passar muito tempo na mesma posição. Pequenas dores acumuladas durante a noite tornaram-se um dos principais gatilhos para o despertar. Com orientação médica, César ajustou o horário do remédio, passou a jantar cedo e incluiu alongamentos leves antes de dormir. Também trocou o colchão antigo por um mais firme e usou travesseiros extras para melhor apoiar as pernas. O resultado não foi um milagre, mas um descanso muito mais contínuo e a sensação de que seu corpo finalmente estava sendo ouvido. É importante entender que o corpo, mesmo quando incomoda, não está falhando com você. Pelo contrário, está se comunicando. Acordar no meio da noite pode ser um aviso sutil de que algo precisa ser ajustado, na posição, na rotina, nos cuidados com a saúde. E quando você vê isso como um diálogo e não como um castigo, tudo muda. Você volta a ter controle sobre seu próprio sono. Agora que você entende as principais razões por trás do despertar às 3 da manhã, é hora de agir. O primeiro passo é ajustar o ambiente, eliminar luzes no quarto, usar cortinas grossas e desligar aquelas luzes piscantes. A escuridão total favorece a produção de melatonina, mesmo em quem já produz menos. Também evite qualquer tela pelo menos 1 hora antes de dormir. Outro ponto-chave é o horário das refeições. Jantar tarde e se deitar logo depois favorece e atrapalha o sono profundo. Prefira refeições leves, feitas até 2 horas antes de dormir. Um chá morno de camomila ou erva doce ajuda a sinalizar relaxamento ao cérebro. E, se possível, crie um ritual do sono, algo repetido toda noite, como ouvir uma música calma ou ler com luz amarela.
Durante o dia, caminhe, exponha-se à luz natural, converse com alguém. Isso regula o relógio biológico e melhora o sono à noite. E se você cochilar durante o dia, tente manter esses cochilos curtos e antes das 15 horas. São pequenas mudanças, mas que constantemente ajudam seu corpo a voltar a dormir melhor, ou pelo menos a acordar menos confuso no meio da madrugada. Às vezes, o despertar às 3 horas não vem do corpo, vem da alma. Muitos idosos relatam que ao acordar não sentem dor nem estão preocupados com algo específico. Eles apenas sentem um silêncio que pesa, um vazio que ecoa. É nesses momentos que emoções guardadas por anos ganham espaço, memórias, perdas, saudades, arrependimentos, dúvidas. Glória, 80 anos, viúva há quase uma década, começou a acordar nesse horário e ficava ali, imóvel com a cabeça cheia de lembranças. Primeiro, ela pensou que fosse solidão. Depois percebeu que era algo mais profundo, era o coração pedindo atenção. Então decidiu deixar um pequeno caderno ao lado da cama. Quando acordava, escrevia o que vinha à mente, sem filtros, sem pressa. Esse gesto simples a fez sentir alívio. Era como tirar um peso do peito sem falar com ninguém. Além disso, ela começou a ouvir música suave à noite e a escrever cartas para pessoas queridas, mesmo que nunca as enviasse. Pequenos rituais que deram voz às emoções, porque o corpo nem sempre precisa dormir para descansar. Às vezes, é a alma que precisa ser ouvida. Acordar às 3 da manhã pode parecer um incômodo, mas também pode ser uma oportunidade. Um sinal gentil de que algo em você, seja físico, hormonal ou emocional, está pedindo cuidado. Em vez de lutar contra seu corpo, pode ser hora de ouvi-lo, porque ele não está te punindo, ele está tentando colaborar com você. Entender essas mudanças ajuda a viver mais leve. Quando você compreende o que está por trás do despertar, a culpa desaparece, o medo diminui e nasce um novo tipo de relação com o próprio corpo. Envelhecer é mudar, mas não significa perder o sono. Significa aprender a cuidar de si de outra forma. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o que acontece com seu sono, conte nos comentários. Qual dessas razões fez mais sentido para você? Aproveite para curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também está acordando às 3 da manhã sem entender o porquê. Às vezes uma explicação simples muda tudo assim.